Série Aprendizagem Bíblica. Nesta primeira matéria sobre aprendizagem bíblica, eu gostaria de falar sobre as obras e o galardão. Diz assim, 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer antes o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse texto, ele é bem pouco explanado nos púlpitos e nas pregações, mas ele tem uma relevância muito grande, porque ele nos mostra que nós também, os crentes, iremos passar por um tribunal, ou seja, por um julgamento. Então, devemos estar informados do que seremos julgados e qual será a sua finalidade. Essa finalidade você vai descobrir no último slide dessa aprendizagem bíblica. Nesses slides, eu quero demonstrar que essa mensagem não substitui aquela que você teria que ter ouvido no domingo pelo seu pastor para sua orientação espiritual vinda de Deus. Assim como diz Hebreus 10:25, não deixemos a congregação como é costume de alguns. Então hoje eu vejo um grande problema com a internet. Ela é algo bom, algo proveitoso, eu uso muito a internet, mas ela tem sido um grande problema na vida de muitos crentes que estão substituindo a sua igreja por estarem somente envolvidos com a internet, ou seja, buscando pregações, buscando estudos, buscando orientação, como se isso fosse o meio principal para a sua orientação bíblica. Eu creio piamente que Deus fala através do púlpito, principalmente do domingo à noite, para a orientação espiritual de cada pessoa. Portanto, cada um deve ser membro de uma igreja. Acredito que esse texto nosso, chave que estamos falando, já começa por aí. Se a pessoa não tem uma igreja, ela já está com um ponto negativo para esse julgamento, pois todas as mensagens, desde Mateus até Apocalipse, são direcionadas à igreja, ou seja, a pessoas que estão dentro de uma igreja. Era impossível as pessoas aprenderem no início do Novo Testamento se elas não estivessem nas suas igrejas no primeiro dia da semana. As obras e o galardão. Então, primeiro item dessa aprendizagem bíblica. Esse texto fala de obras e não de salvação. Ele é para quem já possui a salvação. Então, esse texto ele não é direcionado
para pessoas que não conheçam ainda a Jesus. Então ele fala de obras, aquilo que nós podemos fazer. Em Efésios 2, de 8 a 10, a primeira parte fala, né, que a salvação é um dom gratuito de Deus, dado a todas as pessoas. E o versículo 10 fala que nós fomos criados em Cristo Jesus para andarmos nas boas obras, ou seja, para fazermos boas obras. E essas boas obras, elas serão revertidas em prêmios, em galardão. Galardão serão os prêmios e é a moeda pela qual nós vamos ter nossos depósitos e vamos reinar com Cristo no milênio, ou seja, ela vai determinar aquilo que nós vamos ser, ou seja, as nossas posições. As obras e o galardão. Segundo ponto. É certo que Jesus Cristo irá julgar o que você realizou por meio do corpo, em prol a seu reino e a sua igreja. Esse é o nosso texto, 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer antes do tribunal de Cristo. Aqui diz todos os crentes, nenhum ficarão de fora. Então todos vão comparecer. É uma certeza que você precisa ter. E o que você vai levar e o objeto, vamos dizer assim, de julgamento é o que você fez por meio do corpo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Então são as posições que as pessoas irão ter durante o milênio, ou seja, os 1000 anos de reinado de Cristo na Terra. Essas pessoas terão posições, e as posições serão determinadas por aquilo que elas fizeram por meio do seu corpo. Não será porque Jesus achou que um é melhor que o outro, que um é maior. Não, serão por tudo aquilo que a pessoa ele tenha feito. E o final do versículo diz assim: ou bem ou mal. Quer dizer, se é bem, você vai receber galardão. Se o que você fez está de acordo com o que a Bíblia ensinou, que nós vamos ver no próximo slide, nos 2 próximos slides, você recebe galardão. Ou mal, ou aquilo que você deixou de fazer. As parábolas, elas dos talentos, da dracma e outras parábolas que temos falando sobre esse assunto, ela explica bem claramente sobre essa questão de galardão. Então, às vezes a pessoa ela recebe um dom, ela tem condições de fazer isso, mas ela não faz. Então é mal para ela. Então é o que ela deixou de fazer. Vamos então para o próximo slide. Terceiro item: tudo que for feito com amor. Então é o primeiro ponto importante. 1 Coríntios 16 e 14 diz o seguinte: todas as vossas coisas ou obras sejam feitas com amor. Então, se você fizer o trabalho que você realizar, ele for feito com amor, passará pelo julgamento. Não haverá perca. Mas aquilo que a pessoa fizer por si mesma, ou para ela, ou para agradar outras pessoas, ou para se ver, ou de qualquer outra forma, isso vai sofrer detrimento. Então o importante é que tudo que você for fazer, o evangelismo, as boas obras, estar na igreja, o culto, não é porque você tem que fazer, é porque você faz por amor a Jesus Cristo. Isso passará pelo julgamento.
São os tipos de materiais de 1 Coríntios 3, de 3 a 15. Diz assim o 13: a obra de cada um se manifestará quando? Lá em 2 Coríntios 5 e 10, no dia desse julgamento. Na verdade, o dia declarará. Então, é importante isso. Nós vamos passar e o que nós fizermos vai ser declarado. E declarar para quem? Só para Jesus? Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas, de alguma forma ou outra, verão, então, e elas saberão e aceitarão também esse julgamento. Continuando, porque pelo fogo será descoberta. O fogo tem o símbolo de purificação. Então, por isso que eu disse se vai passar ou não. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, se ela é feita com amor, se ela é feita para Jesus Cristo, ela vai passar. Se ela é feita para eu me aparecer, para eu me mostrar, porque por obrigação, ela não vai passar. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. É o nosso assunto lá, as obras e o galardão. Quer dizer, a obra é a moeda que vai determinar o galardão. E o galardão são as posições que nós teremos no reino de Deus, no reino de Cristo, no milênio. E versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios 3, né, de 13 a 15. Essa última parte, como pelo fogo, ele será salvo exclusivamente pela misericórdia de Deus. Muitas pessoas, ela entra na salvação, ela aceita Jesus e para ela isso basta. Ela não faz mais nada. Essa pessoa, ela para, a vida dela se torna uma vida parada, uma vida cristã sem nenhuma obra, ou de muitas poucas obras, ou de obra nenhuma. Então essa pessoa, ela vai ser salva como pelo fogo, porque ela poderia ter feito, ela deveria ter feito, mas ela não fez. Como o nosso assunto lá em cima, aqui se trata de obras, julgamento de obras e não julgamento de salvação. Mas salvação, ela vai estar salva, mas vamos dizer assim, numa linguagem para entendimento, como uma pessoa aqui, provavelmente ela será um servo e muitos serão servos no reino de Deus. Por quê? Porque as pessoas não tem se envolvido fielmente com a obra do reino de Deus com a igreja. As pessoas não têm se envolvido com aquilo que Deus a chamou para fazer. A salvação de uma pessoa, ela não é o fim. Ela é o começo do plano de Deus na sua vida. O fim vai ser aqui, nesse dia, quando as pessoas passarem por esse julgamento e Jesus falou assim, bom servo e fiel, você foste fiel. Então, esse é o fim da salvação para julgamento de obras. Então, que as pessoas possam entender esse princípio. Nesse quarto ponto, eu informei esse versículo porque a Bíblia também fala que nós podemos ganhar, mas que nós podemos perder. Poderá perder tudo aquilo que ajuntou, segundo João, segunda carta de João, versículo 8. João nos ensina assim: olhai, quer dizer, cuidai por vós mesmos, por vocês, pela sua vida espiritual, para que não percamos o que temos ganho. Então há a possibilidade de perder galardão. Há a possibilidade de perdermos obras. Nunca a salvação. Mas o final do versículo diz o seguinte:
antes recebamos o inteiro galardão. Então, se a finalidade de João aqui é mostrar que nós devemos receber o inteiro galardão, o completo galardão, sugere também que a pessoa pode não receber nada ou receber em parte. Então ele fala para tomarmos cuidado. E a maior parte disso é na nossa vida cotidiana. Às vezes nós nos envolvemos com muitas coisas que Deus não as colocou para que nós colocássemos toda a importância naquilo. Ou seja, envolvemos com os negócios desta vida. O crente é chamado para seguir Jesus. E seguir é você marchar para uma direção certa. É você ter um alvo correto. Final da minha escrita. E isso implica em alguns cuidados com que a Bíblia nos ensina a fazer. Exemplo, as pessoas às vezes deixam ou ficam longos períodos sem ir à igreja, ou não tem nenhuma igreja nenhuma, ou são excluídos da sua igreja. Enfim, são pequenos detalhes que essas incorrências na vida espiritual, né, lá em Hebreus fala, não deixais a congregação, como é costume de alguns, isso implica em percas espirituais. E essas percas espirituais, elas vão redundar em galardões, em deixar de receber algo. Então que você possa tentar olhar por vós mesmo, para que você receba o inteiro galardão. Concluindo nossa aprendizagem, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui. Conclusão. Essas são orientações, e orientações mesmo, porque nós somos livres. Gálatas falou que nós somos livres, né, para escolhermos, para escolhermos aquilo que queremos seguir, aquilo que queremos fazer e como queremos fazer. Isso é um dom de Deus, isso é um atributo de Deus. Ele não força, ele deixa as pessoas escolherem. É a diferença de todos os deuses que os homens criaram. Os outros impõem e Deus ele deixa a pessoa escolher, desde se ele quer ser salvo, se ele quer encontrar com Cristo, se ele quer morar no céu eternamente, se ele quer viver uma vida de qualquer jeito. É uma escolha. Então essas são orientações para que você possa trabalhar em prol o reino de Deus e sua igreja verdadeira. Eu friso, existe uma igreja verdadeira e você deve buscar esta igreja. Também terá muita importância na hora de receber galardões, militando corretamente. Então é como se a Bíblia é um guia de práticas, de orientações para que a pessoa milite, ou seja, ande corretamente o seu dia a dia com Jesus, não se embaraçando nos negócios desta vida. Às vezes as pessoas perdem longos períodos da sua vida dedicando a coisas que não terão importância eterna. É muito importante isso. E receber seu inteiro galardão antes do milênio para reinar com Cristo de acordo com aquilo. Para isso, nós devemos lembrar, como, se eu não me engano, é Mateus 6:20, uma coisa assim, que ele fala lá que onde nós colocamos o nosso coração, é ali que nós vamos trabalhar. Então é importante isso.
Se você colocar seu coração no reino de Cristo, você trabalhará para Cristo. Se você colocar o seu coração para a faculdade, para o namoro, para os seus filhos e para tantas outras coisas, você vai perder longo tempo com isso e vai sofrer muitos detrimentos. Tudo isso pode andar junto, por isso que fala: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Então que Deus possa abençoar cada um. Abaixo eu deixo os meus contatos para que você, se quiser contactar, se você quiser entrar em contato para perguntar alguma coisa, fique à vontade. Então que Deus abençoe vocês.